Fala, gente, tudo bem? Vinícius aqui do FTV, e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês algumas dicas sobre o GCMap. O GCMap, para quem não conhece, é um site, ferramenta extremamente útil para quem gosta de emissão. Logo, se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre esse tema, fique até o final do vídeo que eu prometo que vai ser um conteúdo de grande valia para vocês, tá? Só fazer uma ressalva importante, eu habitualmente gravo pelo celular. Eu sei que isso prejudica um pouco a visualização, né? Por enquanto eu não estou conseguindo fazer pelo computador, até por conta disso eu estou priorizando o conteúdo à forma, tá? Mas oportunamente eu vou resolver isso aí e os vídeos vão ficar melhores. Então, se vocês gostarem desse conteúdo, por favor, cogitem se inscreverem no canal, compartilhar com os amigos, ativar o sino de notificações. A gente agradece, tá? Vamos lá, então, basicamente, eu quero começar falando um pouquinho sobre o nome do site. GCMap, ele deriva da própria sigla inicial do site, né, GC, que nada mais é do que a abreviação de Great Circle, que na tradução para o português é grande círculo. O que é um grande círculo? Vamos imaginar o globo terrestre. A gente tem, por exemplo, a linha do Equador, né, que é justamente a linha que separa o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então são duas porções iguais. Então, justamente esse é um grande círculo. E contraintuitivamente, é justamente a menor distância que um avião, por exemplo, pode percorrer em um trecho de A a B, por exemplo, sobretudo nas rotas mais longas. E eu vou mostrar justamente isso aqui para vocês, tá? Vou pegar um exemplo aqui do mapa e a gente pode pesquisar, por exemplo, pela rota. Ah, só explicando, tá? A gente sempre pesquisa pelos pares de aeroportos, pelos códigos IATA. Então eu vou pesquisar aqui por Juliette Fox Kilo, que é Nova York, traço Sierra India November, que é Singapura. Vocês podem verificar aqui que na projeção do globo, essa seria a rota do grande círculo, perdão. Vocês podem visualizar aqui. Essa porção vai ser idêntica a essa, tá? E se a gente, por exemplo, mudar aqui para a projeção retangular, vocês vão verificar justamente a projeção do mapa. Aliás, a distorção, melhor dizendo. Eu vou pesquisar novamente aqui para vocês verem. Olha só. Aqui nós temos a mesma rota. Pode parecer diferente. Eu sei que é contraintuitivo, mas acreditem. É literalmente a mesma rota, porque aqui é uma projeção retangular. E na imagem anterior é uma projeção no globo terrestre, tá? Então é justamente a rota que tá traduzindo o grande círculo. Então vamos pegar outro exemplo aqui. Eu vou voltar para a visão do globo. E eu quero mostrar um pouquinho o que a gente pode fazer nesse site. Então vamos usar essa rota como exemplo. Vocês podem verificar que ele traçou uma rota que tem distância de quase 9.600 milhas náuticas, tá? O que a gente poderia fazer também aqui? A gente pode pesquisar, por exemplo, para comparar a distância entre cidades, entre aeroportos. Então vou pegar um exemplo aqui, saindo de Guarulhos, Golf Romeo Uniforme, por exemplo, para várias cidades dos Estados Unidos, tá? Para a gente comparar a distância entre elas. Então imaginemos que nós fôssemos para Houston. Então a gente coloca GRU Golf Romeo Uniforme traço India Alpha Hotel. Aí, como a gente quer comparar, a gente não quer que seja sequencial, que se a gente quisesse fosse sequencial, a gente colocaria um traço aqui e colocaria outro aeroporto, tá? Mas eu não quero isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui. Aliás, eu vou mostrar para vocês terem um critério de comparação. Se eu colocar aqui traço e colocar Miami, por exemplo, ele vai traçar uma rota sequencial, tá? Como se a gente fosse fazer um stopover em Houston, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, ele traçou a rota. Vamos pegar aqui uma outra projeção para ficar melhor. Pera aí. Deixa eu colocar aqui. Também não ficou boa. Pera aí. Essa rota, infelizmente... Ah, tudo bem, mas dá pra visualizar, né, gente? O voo sai de Guarulhos, vai para Houston e segue para Miami, tá? Só que se eu quisesse, por exemplo, comparar as distâncias, o que eu poderia fazer? Eu poderia, ao invés de colocar um traço Miami, eu colocaria aqui uma barra, tá? Então eu colocaria uma barra para comparar com Miami, para comparar com Washington, para comparar, por exemplo, com Seattle, para comparar, por exemplo, com Denver e para comparar, por exemplo, lá com Honolulu, tá? E aperto o Enter aqui. Aí ele vai traçar as rotas, tá vendo? E aí eu posso ver as distâncias de cada rota isoladamente, como eu posso também verificar a distância total, tá? Dá na mesma.
Inclusive, vamos manter esse mesmo exemplo aqui, ó. Deixar São Paulo, Houston, e vamos colocar um segmento aqui na sequência. Vamos colocar Miami aqui. Aliás, vamos colocar Washington, tá? E aí vamos imaginar que eu fosse fazer um Open Jaw. O que é Open Jaw? É quando eu chego por um lugar e saio por outro. Então vamos imaginar que eu fosse chegar em Washington, pegar um carro e ir para Nova York. E de Nova York voltar para o Galeão, tá? O que eu poderia fazer aqui? Ó? Eu colocaria uma vírgula aqui e colocaria o trecho. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou inserir vírgula e vou colocar JFK traço Galeão, que é gig, certo? E vou pesquisar. Olha só, ele traçou exatamente o Open Jaw aqui, ó. Ou seja, de Nova York para Washington, tá? Só que vamos imaginar que eu quisesse mudar a cor desse segundo segmento para facilitar a visualização. Eu posso fazer isso? É tranquilo. O que eu posso fazer aqui, ó? Entre os segmentos, depois da vírgula, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar, depois da vírgula, onde está aqui, ó. Eu vou colocar em inglês, color, 2 pontos. Eu vou colocar uma cor aqui para diferenciar. Vou colocar um azul, tá? Vou pôr blue. Tem que ser em inglês, tá, gente? E vou colocar vírgula novamente e vou apertar Enter. Aí ele já traçou e colocou cores diferentes, tá? Tá, então vamos continuar, vamos dar mais exemplos, antes de eu entrar efetivamente para falar sobre a emissão, antes de concluir o vídeo. Como é sabido, a gente consegue, em razão da parceria da Latam com a Iberia, emitir voos de uma empresa com pontos da outra. Então, o que a gente consegue? A gente consegue usar os pontos do Latam Pass para voar na Iberia, como também a gente consegue usar os pontos do Iberia Plus, que a gente consegue, por exemplo, transferir da Qatar para British, da British para Iberia, através de linkar as contas, de combinar os aves. Depois vamos fazer um vídeo sobre isso. E aí a gente consegue usar esses pontos, até mesmo mandar do Esfera direto para Iberia, tá? Não tem problema. Usar esses pontos para voar com a Latam. E como é sabido, a Iberia ela usa uma tabela semifixa de distância. Ela tem várias faixas. E aí você precisa saber a distância de um determinado voo para saber qual é o número de milhas, de aves no caso, que são necessárias, aliás, que é necessário para a gente poder fazer essa emissão desse voo. E a primeira faixa de distância, eu vou mostrar para vocês em seguida da Iberia, são 650 milhas, tá? Então imaginemos que a gente quisesse, por exemplo, emitir um voo que saísse de São Paulo para BH. Só que para a gente poder pagar aquele valor mais barato da primeira faixa de distância, obrigatoriamente essa distância teria que ser de no máximo 650 milhas náuticas. E aí que é importante esse site, aqui a gente consegue verificar a distância. A gente pode tanto colocar aqui, por exemplo, ó, vamos imaginar que a gente quiser sair de Guarulhos para Confins, tá? Que é o exemplo. A gente pesquisa, dá um Enter aqui, ele vai pesquisar efetivamente a distância, e a gente vai constatar que são 307 milhas náuticas. Logo, a gente conseguiria emitir na faixa de distância de 650 milhas, pagando a faixa mais barata, né? Só que tem uma forma mais prática da gente fazer isso. O que a gente pode fazer aqui? Vamos voltar para a barra de pesquisa. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar em mapa, tá? Quando a gente clicar em mapa, onde constar aqui ranges, a gente vai colocar uma regrinha. Que é o seguinte. Como a primeira faixa da Iberia são 650 milhas de distância, o limite máximo, a gente vai colocar aqui, ó, 650 MI, tá? Que são milhas náuticas. E vamos colocar o arroba e o código IATA, que no caso, que a gente vai usar aqui o exemplo, é Guarulhos, certo? Poderia ser Congonhas também, mas vamos colocar Guarulhos. E aí a gente vai dar um Enter aqui, ó, aliás, vai clicar em Draw Map, tá? Desenhar mapa. Ele vai traçar, entre aspas, vocês vão entender porque eu tô falando entre aspas, um círculo, porque tem distorção. E essa distorção decorre justamente do grande círculo, tá? Porque aqui já está considerando uma projeção para o globo terrestre, tá? Eu vou tentar mostrar, inclusive, para vocês aqui, ó. Se a gente clica aqui, ó. Vamos ver se ele mostra. Aí, tá vendo aqui, ó? Ele faz essa projeção, por isso que é distorcido. Eu vou voltar para outra visualização que é melhor. Vamos lá. Então tá, então vamos imaginar que a gente quisesse emitir partindo de São Paulo na primeira faixa de distância da Iberia. O que a gente pode fazer aqui? Nós podemos colocar por aí é um detalhe importante, tá? Ele grava a memória, tá? A não ser que a gente clique aqui nesse símbolo aqui, ó. Ele mantém a regra que a gente fez anterior. Então eu vou pesquisar aqui, ó. Vou pesquisar vários aeroportos. Eu vou pesquisar
Santos Dumont, vou pesquisar Galeão, vou pesquisar Brasília, vou pesquisar, aliás, tem que pôr vírgula, desculpa, Brasília, vou pesquisar Palmas, vou pesquisar Vitória, vou pesquisar Confins, vou pesquisar Curitiba, vou pesquisar Florianópolis, vou pesquisar, deixa eu colocar um aeroporto mais distante aqui, Manaus, por exemplo. Tá, e vamos pesquisar. Olha só. Aí a gente consegue visualizar de forma prática todos os aeroportos que a gente conseguiria emitir pela Ibéria. Claro, com a ressalva de que o aeroporto teria que estar obrigatoriamente disponível lá no book, né? Palmas, por exemplo, a gente já consegue verificar que não está nesse raio de 650 milhas, tá bom? Então eu quis mostrar esse exemplo para ilustrar que é prático também usar o GCMap para isso. Agora, efetivamente, eu vou entrar no exemplo da emissão, tá? Vamos lá, vou limpar, vou clicar aqui, ó. E ele vai voltar para o padrão inicial do site. Vamos lá. Eu quero imaginar, aliás, eu quero usar um exemplo hipotético de um voo de São Paulo para Madrid. Vamos pesquisar isoladamente por esse trecho. São Paulo-Madrid, nós temos o seguinte cenário. Nós temos aproximadamente 5.200 milhas náuticas, tá? Com base na tabela da Iberia, que vocês estão vendo aqui na tela, aliás, só fazer um parênteses, tá? O crédito dessa imagem é o site Head 4 Points, do Reino Unido, que, aliás, na minha opinião, é um dos melhores, se não o melhor site que aborda o ecossistema dos aves, para falar da British, da Iberia, da Finnair, da própria Qatar. Sugiro que vocês, inclusive, acessem o site, porque tem muitos artigos interessantes lá. Então, se a gente considerar essa faixa de distância, vocês podem verificar que na tabela de desconto de econômica existem várias faixas, tá? Cujas distâncias são essas aqui, ó. Vou pintar de vermelho para facilitar. Então, supondo que nós estivéssemos emitindo o voo com 5.200 milhas náuticas de distância, nós teríamos que verificar em qual faixa ele se enquadra. Logo, seria na faixa 6, que vai de 4.001 até 5.500 milhas náuticas. Nesse caso, o que acontece? Vou mudar a cor aqui, só um minutinho. Pera aí, vou pegar um azul. Nesse caso, na tabela off-peak, só para fazer um parênteses, off-peak é baixa temporada, peak é alta temporada, tá? Tem distinção entre essas tabelas, esses valores. Então, na faixa 6, a gente tem aqui, ó, off-peak na tabela econômica com desconto, 21.250 avios, tá? E nesse caso, para a gente conseguir emitir um trecho econômica na Ibéria mandando do Esfera, fazendo uma conta rápida, multiplicando por 2, nós teremos que mandar 42.500 avios, tá? Logo, a gente teria o suficiente para poder emitir em econômica, claro, pagando as taxas também. Já na tabela peak, ou seja, de alta temporada, esse valor sobe na faixa de desconto para 25 mil, tá? Já não seria mais 21.250. Sendo que, em executiva, a lógica é a mesma. Nós temos que olhar aqui, ó. Na classe executiva, na baixa temporada, 42.500, sendo que na alta temporada são 62.500, tá? Perfeito, então vamos voltar para o GCMap. Logo, considerando esse voo, nós teríamos a possibilidade de emitir essa passagem pelo próprio programa da Iberia Plus, por exemplo, por 21.250 avios na baixa temporada, tá? Na classe econômica e 42.500 avios na classe executiva. O que acontece? Eu quero aproveitar também para passar um outro conceito importante para vocês. Vocês vão de convir que São Paulo-Madrid é uma rota de alta demanda, via de regra realizada por executivos. Então, que pagam um valor muito alto, inclusive muito próximo do voo. Então é natural que a Ibéria, como qualquer outra empresa, priorize o lucro. Razão de qualquer negócio, principalmente, né? Então, o que acontece? Via de regra, as empresas, através de algoritmos assim bem avançados, nos sistemas GDS, que são sistemas de distribuição global, Sabre, Amadeus, enfim, eles restringem a disponibilidade. Então a gente não conseguiria encontrar, por exemplo, um voo próximo de uma data de alta demanda, de um feriado, com pouca antecedência.
Então a gente pode lançar a mão de um recurso chamado segmento casado. O que é o segmento casado? É quando o primeiro segmento está casado com o segundo. Então, supondo nesse exemplo hipotético que a gente quisesse voar numa data específica de São Paulo a Madrid, se a gente não encontrasse disponibilidade, a gente não necessariamente precisaria desistir dessa emissão. A gente poderia pesquisar, por exemplo, para Valência, para uma cidade próxima na Espanha, né? Enfim, até mesmo na Itália, enfim, não tem problema. Por quê? Porque ao pesquisar, por exemplo, para Valência, não é a regra, tá? Pode ser que nesse caso abriria disponibilidade naquele trecho que a gente inicialmente não tinha encontrado disponibilidade, seja em classe econômica ou principalmente em executiva, que é onde é mais difícil de emitir, né? Tem menos disponibilidade. Então é justamente essa lógica do segmento casado. A gente não encontra necessariamente no trecho principal, mas quando a gente adiciona um segundo segmento, que eventualmente esteja casado no GDS com o primeiro, aí abre disponibilidade no primeiro trecho. Eu sei que é contraintuitivo, né? Porque aí libera disponibilidade naquele trecho que inicialmente não tinha. Mas essa é a forma que as empresas têm de controlar o inventário. Porque a empresa não quer que, por exemplo, a pessoa que tem grande potencial de pagar, sei lá, 20, 30 mil reais em cima da hora, eles não querem criar muitas facilidades para as pessoas emitirem com milhas, né? Então eles criam dificuldade para controlar esse inventário, porque a pessoa que quiser emitir com milhas teria eventualmente que, em vez de descer em Madrid, descer em Valência. É claro que tem pessoas que fazem o skip legging, eu particularmente não fiz, nunca fiz e não recomendo que ninguém faça, mas fica a critério de cada um, né? Há várias pessoas que fazem. Então, basicamente, essa é uma forma da empresa controlar o inventário. E aí num voo, por exemplo, que a demanda é menor, aí sim haveria mais disponibilidade direta entre São Paulo a Madrid, por exemplo. Então tem sempre que pesquisar não só o voo principal, como também segmentos adicionais para garantir que haja disponibilidade, tá? Então vamos pegar esse exemplo de Valência aqui, que eu quero mostrar uma particularidade na tabela da Ibéria para vocês. Eu vou selecionar aqui Valência, tá? Cujo código IATA é Victor Lima Charlie. Vamos lá, vamos pesquisar. Bom, vocês podem verificar que já mostrou a rota aqui. E aqui embaixo nós temos a separação da distância. O primeiro trecho são 5.192 milhas náuticas. O segundo, 178. Sendo que o valor total para esse voo seria de 5.370 milhas náuticas. Vamos voltar lá para a tabela. É natural que a gente verifique aqui na tabela e vai pesquisar exatamente a faixa na qual a distância de 5.370 está inserida, né? Então seria nesse caso aqui, ó. 5.370 ainda manteria na faixa 6, certo? Então a gente poderia deduzir que seriam 21.250 aves para voar na classe econômica ou 42.500 para voar na executiva, supondo que houvesse uma data de baixa temporada, né? Que inclusive essas datas são publicadas no site da Ibéria. As datas em vermelho são as datas em alta temporada e as datas em branco em baixa temporada, tá? Mas vamos voltar aqui pro exemplo. Embora seja natural a gente pensar dessa forma, a gente não pode cometer esse equívoco, tá? Porque na prática a gente não está mensurando o valor correto dessa emissão. E eu vou mostrar para vocês como a gente faz essa conta. Vamos voltar lá pro GCMap. A Ibéria, ela soma trecho, gente. Diferentemente de outras empresas, que só levam em consideração a distância. No caso específico do Iberia Plus, a gente tem que somar as distâncias também. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que considerar que nesse primeiro trecho, a distância de 5.192 está na faixa 6, tá? E aí a gente tem que verificar também a distância dessa faixa de 178... Perdão, peraí. Essa faixa de 178 milhas. Vamos voltar lá para a planilha. Aliás, para a tabela. Então a gente já sabe que a distância entre São Paulo a Madrid está na faixa 6. Então são 21.250 aves, certo? Perfeito. Então são 21.250, tá? E aí a gente tem que verificar também que 178 milhas náuticas entre Madrid e Valência tá nessa faixa 1 aqui, que são 4.500, tá? O que a gente tem que fazer? A gente precisa somar os valores das respectivas faixas, que no caso seriam 21.250, considerando que o voo seria em econômica, mais 4.500. Logo, nós chegamos à conta aqui que são 25.750 aves na baixa temporada, tá? Para esse voo. Mais claro, taxas, tá?
Bom, gente, voltei aqui para a tela do GCMap para mostrar para vocês basicamente que a gente consegue usar esse site não só para mensurar a distância, como também para verificar uma série de coisas, verificar inclusive possibilidades de roteamento. Inclusive tem uma série de reportagens lá do Pontos para Voar, que são escritas pelo Henrique Portanova, sugiro que todo mundo leia, que fala justamente sobre as emissões dos leitores. Inclusive ele salienta sempre as rotas no GCMap. Depois, se vocês puderem, né, dar uma olhada nessas matérias que tem conteúdo valioso lá. Bom, gente, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se possível, deem feedbacks até para a gente poder ajustar o conteúdo. E reiterar mais uma vez, por favor, se vocês gostarem do vídeo, compartilhem com seus amigos, ativem o sininho de notificações e, se possível, deem um like, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado.